Caião, a igreja barra templo está com os dias contados, como aconteceu na Europa? Ele quer dizer a igreja no Brasil, né? Aqui no Com a Brasil vai Europa, demorar né? muito mais, porque a educação é infinitamente menor. O Brasil é um país muito atrasado. O Brasil deu uma Então, emburrecida de uns 30 anos para cá, Caio. Você não acha, não? eu acho que a década de 80 tinha as melhores, teve mentes muito boas. Os Deu uma anos emburrecida. 70, É, 60, havia uma academia inteligente, uma classe média inteligente e culta, e era. os pobres não tinham sido ainda corrompidos do jeito que eles foram, porque até os pobres foram profundamente corrompidos nos seus valores, É. porque o Estado corrompeu os pobres. A maldade do Estado, a maldade dos governos corrompeu os pobres. A maldade das polícias, a maldade dos órgãos e das instituições, a maldade das instituições de proteção que não fazem nada, a maldade do protelamento e da procrastinação do judiciário, a maldade da perversidade dos governantes, a maldade Foi. corrompeu os pobres. Foi essa maldade das elites e das academias e das instituições e das governanças e das políticas corromperam os pobres. Então, o Brasil piorou muito. Piorou muito, 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 muito. O Brasil que eu conheci tinha pobres muito limpos e pobres muito simples e sinceros. Hoje, até os pobres estão perversos. A classe média supremacista elegeu esse governo, que, desculpem, eu não quero que ninguém saia daqui zangado comigo, esse governo de posturas diabólicas, anti-humanas, anticristo, antivida. Pioramos. A nossa educação piorou, tudo piorou. A maioria do Brasil, a maior parte do Brasil, andou para trás. Então, quanto menos educação, mais religião. Quanto menos educação, mais religião mágica. Quanto menos educação, mais magia de prosperidade, mais magia de dinheiro. Quanto menos educação, mais malandragem. Quanto menos educação, mais corrupção. Quanto menos educação, mais se tem na polícia a referência para o pobre que diz: eu estou aqui, não faço nada, eles vêm aqui e arrepiam. Daqui para frente eu vou arrepiar também. Como eu já ouvi de traficantes que disseram: eu trabalhei honestamente até 30 e tantos anos, eu era padeiro, eu era sapateiro, eu era isso, eu era aquilo. Levava uma surra por semana da família, da polícia. Até que depois de alguns anos eu procurei o tráfico, me ofereci para ser gerente, porque eu sou bom de contabilidade. Meu Deus. E aí vai corrompendo. Você vê nesse governo, o ministro da Educação, me dá vergonha, um pastor presbiteriano. Cada nova medida dele é um passo, passos e passos atrás. Então, respondendo rapidamente, não. Eu acho que a maior patrocinadora da religião da magia, da religião do engano, da religião do dinheiro, da religião das posses, da religião do capital e o culto a ele, da religião da supremacia, do cabeça, que não é cauda e tem orgulho disso, isso tudo nasce no chão da ignorância. E os coaches e os pastores que se dão bem nessa, se dão bem em cima da burrice, da ignorância e também da avidez, da cobiça das pessoas que querem prosperidades
materiais a qualquer preço, como sinal de Deus. A Europa já está longe disso há muitos anos. Muitos anos. Ela se tornou pós-cristã praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. O que veio acabando com o cristianismo na Europa foi a Primeira Guerra, que foi uma das guerras mais horríveis da história humana, porque era corpo a corpo, trincheira a trincheira, era homem matando outro homem, olhando nos olhos, revirando a espada dentro do cara, a escopeta lá dentro dele, o atirando dentro. Foi a primeira guerra que produziu O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Foi a primeira guerra que produziu a interpretação ateia do C.S. Lewis, que veio a se converter depois, porque ele estava lá com o Tolkien na primeira, na segunda. E foram essas guerras, que praticamente são uma guerra só, teve aquele intervalo de alguns anos só para os mesmos se prepararem para atacarem outra vez. É praticamente o intervalo de continuidade entre a Primeira e a Segunda Guerra. E aí os mesmos protagonistas voltaram com mais armamento, só que agora à distância, com grandes booms. E aí, quando acabou, com milhões, 50 a 60 milhões de mortos na Europa e no mundo, o ateísmo se tornou algo natural. Porque quase tudo aquilo era feito em nome de Deus. É em nome de Deus que a gente vai atacar, é em nome de Deus que a gente vai defender, é em nome dos nossos valores culturais alemães que também foram defendidos em nome do Deus, ou dos deuses da antiga Germânia. Foi também um movimento extremamente pagão da parte dos germânicos e da parte dos outros. Era o Deus cristão, era uma luta também de deuses, de principados e de potestades, e na terra de representantes desses vínculos. A América veio em nome de Deus, o Japão foi em nome do seu imperador, das suas dominações e da sua cobiça por matéria-prima que faltava na ilha. E aí, quando a soma disso tudo aconteceu, o que sobrou foi nada. Eu me lembro que quando eu comecei a visitar a Europa com regularidade, anual, na década de 70, eu gostava de procurar os templos. E eu ia em templos luteranos, dependendo do país, anglicanos. Eu ia muito pouco em templos reformados ou batistas, ou isso, aquilo que tinha a mesma cara. Eu gostava das arquiteturas. Então eu preguei na Inglaterra em milhares de igrejas, literalmente centenas de igrejas anglicanas e de arquiteturas interessantes. E assisti muita missa em Notre Dame, muita missa na Catedral de Colônia, missa em lugares de catedrais maravilhosas como de Toledo, ou as catedrais italianas, todas elas extraordinárias, em Florença, em tantos lugares. Eu ia para ficar quieto, para ouvir os corais, ou mesmo até na Praça de San Marco, em Veneza, com muita regularidade eu entrava. E o bispo local era um cara que eu conhecia, e eu gostava da homilia dele. Às vezes eu chegava lá, sentava no meio da multidão, meia hora, uma hora, e me aquietava. Mas ano após ano eu fui vendo os grupos diminuírem, até que a designação pós-cristã começou a ser usada. E hoje em dia ela já é uma definição que começa a ser usada nos Estados Unidos. Porque os americanos já foram, na sua maioria, cristãos protestantes. Hoje, isso já começa a se tornar minoria.
uma grande minoria, mas em decadência, decadência, decadência. E se a igreja lá continuar do jeito em que ela esteve nos últimos anos, especialmente com Trump, dentro de 25 anos, o que nós teremos será apenas uma sombra. Porque essas pessoas que estão ativas na religião lá estão morrendo. Pat Robertson está velho, está morrendo. Jerry Fowler já morreu. É o filho dele que está lá, cheio de problemas morais. O Bill Hybels não morreu, mas a Willow Creek, que já foi um acontecimento, está em estado absoluto de decadência. O Billy Graham morreu. A organização dele continua a levantar fundos, mas é só isso. Quem preside, o filho dele, por exemplo, o Frank, é um cara antitético em relação ao pai. O pai defendia os negros, ele é contra tudo, ele é supremacista, ele é trumpista. Vão destruir o que foi construído em séculos e séculos e séculos de pregação, muitas vezes ignorante, mas na maioria das vezes sincera. Esses caras vão acabar com isso. E no Brasil demora mais, porque a ignorância é maior. O que eu acho que vai acontecer, só para concluir? Eu acho que a Europa vai se tornar cada vez menos cristã, porém vai crescer nela uma forma de busca de espiritualidade, que já vem acontecendo. Já existe nas novas gerações europeias uma sede de espiritualidade. Eles não descobriram ainda, mas estão começando a descobrir que a sede deles está em Jesus e no Evangelho, não no cristianismo. Quando eles pensam no cristianismo, eles dizem não. Aí eles vão para o budismo, para o confucionismo, para o taoísmo, para alguma forma de yoga espiritual. Eles vão para isso, porque o cristianismo matou Deus neles. Mas a sede, eu vejo pelas expectativas que eles anunciam, são todas elas vinculadas àquilo que o Evangelho de Jesus promete e traz. Então, graças a Deus, eu creio que dentro de pouco tempo vai surgir uma geração de jovens que vai entender, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui. E que vai compartilhar esse Evangelho, esse Jesus. Que pode crescer no coração, não como religião, mas como caminho de consciência espiritual na mente de milhões de europeus. Como está acontecendo no Irã. O que está crescendo no Irã não é o cristianismo. O que está crescendo lá é a espiritualidade do Evangelho, em silêncio e proibidamente, mas está crescendo. A mesma coisa vai ser em Israel, por exemplo. Tem gente que quer ver o cristianismo crescer em Israel. É impossível. É impossível. É igual você querer que o diabo sente na mesa e presida a comunhão na minha casa. Cristianismo e diabo são uma coisa só para os judeus. Quem mais fez mal aos judeus nos últimos 2000 anos foram os cristãos do cristianismo. Aquele pessoal que vigiava campos de concentração eram luteranos. Iam para a escola dominical domingo de manhã. O judeu não quer nem saber de cristianismo. Foi o cristianismo que abria o ventre das mulheres judaicas e colocava gatos vivos e fechava. Vá falar de cristianismo para judeu. Só quem te ouve por delicadeza é guia turístico, porque quer a gorjeta no final. Do contrário, ele vai dizer, cara, vai se catar longe de mim. Agora, eles estão abertos para a espiritualidade do Evangelho. Porque eu estou indo lá desde 77. Todo mundo que convive comigo lá, sem que eu tente cristianizar ninguém, acaba dizendo, olha, nesse tipo de espiritualidade que você carrega, eu creio. Toda vez que você for orar, ora por mim. Isso eu vejo gente mudando.
se convertendo em silêncio, desenvolvendo a espiritualidade de Jesus nas suas práticas pessoais, inclusive palestinos, muçulmanos, em cujas casas eu oro, e que são meus amigos e que nas dificuldades me pedem oração. Porque eu nunca tentei cristianizá-los, porque eu não creio no cristianismo e nunca criei. Eu creio naquele que é caminho, verdade e vida. E a única chance do Evangelho dar testemunho no mundo é quando ele deixar de ser cristianismo e ele passar a ser só caminho, o caminho de Cristo, verdade, a verdade de Jesus e de uns para com os outros, e vida, segundo Jesus ensinou a viver. Isso pode crescer. Qualquer outra coisa está fadada a cair em desuso, em descrédito, à medida em que a educação, a cultura e a tecnologia se desenvolverem.